Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê de volta e hoje eu tô aqui pra falar sobre uma das minhas séries queridinhas dos últimos tempos, assim, a favorita dos últimos tempos, aquela que tá, sabe, assim, ganhou um espacinho no meu coração, que é a série Corte de Espinhos e Rosas. Aqui, no caso, eu só tenho o primeiro e o terceiro volumes. Eu, no caso, li o segundo volume pelo Kindle, então eu não tenho, né, o livro físico aqui pra mostrar pra vocês, mas vou deixar a capa aqui, você já deve ter visto em algum momento. A série inteira é composta por 3 livros e um spin-off que se chama Corte de Gelos e Estrelas, se eu não me engano é esse o título, também vou deixar a capa aqui pra você saber qual é. E é da mesma autora da série Trono de Vidro, querida, maravilhosa Sarah J. Maas. Eu comecei a ler essa série muito, assim, no susto, na surpresa, porque na época que eu comecei, não tinha tanta gente lendo. Eu comecei ali bem mais ou menos na época que começou a ter o hype, sabe? Então eu meio que li o livro antes do hype da série. Hoje em dia é uma série muito comentada e muito recomendada. E agora que eu acabei a série, eu compreendo, assim. Enquanto eu lia também, eu já entendi porque as pessoas recomendavam, porque é realmente uma série muito boa de fantasia. Mas vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre esses 3 livros que, assim, gente, quem gosta de fantasia precisa ler. E Sarah J. Maas é conhecida por 2 coisas: séries com muitas reviravoltas, daquela que você não está esperando, e livros grandes. Então por isso a gente já, né, entende 600 e poucas páginas no final da série. E vamos lá então falar sobre essa série, né? Do que se trata aí? Acho que a maioria das pessoas que chegaram nesse vídeo aqui ou já leram, ou estão lendo, ou já conhecem do que se trata, mas eu acho que coisa boa a gente, né, pode falar mais vezes. Então vamos lá que eu vou dar a minha opinião sobre essa série, que acho que já ficou claro aqui, eu adorei, mas enfim. Primeiro livro, Corte de Espinhos e Rosas, apresenta pra gente o universo da Feyre, que é a nossa protagonista. Aqui já no começo do livro a gente tem um mapa que vai explicar pra gente como que funciona esse universo aqui que a nossa protagonista vai apresentar pra gente, né? A cidade de Prythian, na verdade, parece que é um continente, na verdade, porque é muito grande. E como que tudo isso aqui é dividido. Então a gente tem aqui Prythian de um lado e as terras féricas do outro, né? Tudo isso aqui no meio tem um mar, né? Uma praia, um mar, assim, um oceano. Nesse universo existem os féricos e existem os humanos. Muitos anos atrás, centenas de anos atrás, houve uma grande guerra entre féricos e entre humanos. Por quê? Lá no passado, na época dessa guerra, os féricos tinham os humanos como escravos. Então existia ali uma sociedade super desigual entre esses 2 seres, em que um subjugava o outro. Então teve um momento em que estourou essa guerra com féricos que eram contra a escravidão de humanos, féricos que eram a favor. Enfim, teve uma grande batalha nesse século, né, muitos séculos atrás, que acabou fazendo com que o território ficasse da forma como é hoje. Com isso, então, a gente tem ao norte as terras féricas, uma muralha separando as terras féricas do norte com as terras humanas no sul, que é bem pequenininha, gente, é um território muito pequeno, porque os humanos realmente são minoria e foram, né, massacrados, já que os féricos são mágicos, né? São seres mágicos. Então numa batalha se espera que meros humanos não vão sobreviver tantos assim, né? E a Feyre, nossa querida protagonista, é humana. Ela vive na faixa dos humanos lá embaixo no sul, junto com a família dela, que é composta pelas 2 irmãs e o pai. Só que esse pai da Feyre é muito relapso, né? Ele vive viajando, tentando trazer alguma coisa pra casa, mas ao mesmo tempo que ele não se importa tanto assim com o sustento da família. E ela tem essas 2 irmãs que são também 2 que estão aqui, ó, não querem saber de nada, sabe? São até mesmo muito ingratas. Enfim, né? A Feyre é basicamente a principal provedora da família dela. É ela quem sai de casa pra caçar, quem vai pra floresta tentar arrumar alguma coisa pra, sabe, trazer de comida pra casa. Enfim, elas vivem na miséria e a Feyre é a única que se importa ali em sustentar todo mundo, em botar comida dentro de casa, enfim. Isso até me irritava um pouco nela no começo do livro, porque eu achava ela muito trouxa. Mas é compreensível. E em uma dessas caçadas em que a Feyre tá lá tentando trazer alguma coisa pra casa, que ela vai matar um animal que ela não sabe, mas é um ser feérico. Ela acaba levando esse animal pra casa, ela não sabe que ele é um feérico e ela vai descobrir da pior forma possível, porque aparece ali no chalé da família dela um outro ser muito assustador, gigante, meio com formato de lobo assim, que tá ali pra levar ela embora. Por quê?
Muitos séculos atrás, quando houve a batalha, teve então esse acordo entre humanos e feéricos, em que não poderia haver o assassinato, né, entre as duas espécies. Caso contrário, a pessoa, né, que o assassino seria levado como prisioneiro. Então é isso que está acontecendo com a Feyre. Ela matou um ser feérico sem querer, que ela não sabia que era, e ela precisa ser levada para as terras féricas para ficar lá de prisioneira por não sei quanto tempo. E é assim que a aventura da Feyre começa. Ela é levada por esse ser férico para as suas terras féricas, que é a corte primaveril, ou seja, a corte de espinhos e rosas. É uma corte então super florida, bem primaveril mesmo, com os seus seres feéricos. E quando a Feyre chega nessa corte, ela vai descobrir muito sobre esse universo que para ela tinha sido explicado pelo ponto de vista dos humanos, mas também, como a gente sabe que toda história tem dois lados, ela, quando chega na corte, vai aprender o outro lado da história, sabe? Ela vai aprender o lado dos féricos, como que funciona, o que aconteceu tantos anos no passado, já que muitos féricos que lutaram lá na batalha de muitos anos atrás ainda estão vivos porque são seres imortais e mágicos, né, místicos, enfim. Ela vai ter, então, contato com esses seres, vai aprender muito mais sobre todo esse universo que pra ela foi explicado muito, assim, muito superficialmente na Terra dos Humanos, e ela vai aprender muito sobre o universo dos feéricos pela corte de espinhos e rosas. É aqui então que ela vai descobrir que as coisas não são tão preto no branco assim, e vai também descobrir um histórico, né, um passado obscuro dessa corte que tá sendo refém do grande vilão desse livro. E, gente, Sarah J Maas sabe escrever um vilão. Ela sabe escrever um vilão, porque as últimas 100 páginas desse livro é uma agonia absurda que você, em muitos momentos, fica pensando, cara, não tem como essa protagonista, essa mocinha, sair ilesa dessa vilã, né, que é uma vilã aqui no caso. E realmente ela surpreende demais a gente ao longo da leitura, porque quando a gente perde todas as esperanças, assim, não tem jeito, não tem mais como, ela vem com uma outra coisa lá, sabe? Ela surge com uns acontecimentos muito incríveis, sabe? Surpreendentes, mas que fazem sentido na história. É isso que eu mais gosto, sabe? Porque tem muitos livros de fantasia em que tem ali uma reviravolta, né, que é surpreendente, mas que não tá assim tão condizente com a história. Aqui, por outro lado, tudo que eu li eu achei super condizente, achei que fazia muito sentido. E, inclusive, ela vai apresentar aqui nesse primeiro livro um anti-herói, que é um personagem odioso, e que no segundo livro vai ter uma importância super relevante pra história. E é o segundo livro, gente, o meu favorito de toda a série, que realmente, assim, sem palavras. Eu fiquei sem palavras com o segundo livro, porque ela realmente me surpreendeu com personagens e acontecimentos e situações que no primeiro livro a gente já tinha consolidado. A gente já tinha ali as cartas na mesa de quem é quem, o que tinha acontecido, o que uma coisa influenciava na outra, mas uma coisa que a Sarah J Maas faz nessa série é a evolução dos personagens. Todos os personagens evoluem muito, em muitos aspectos, sabe? E por causa da evolução deles, alguns personagens que a gente acha que a gente conhece, a gente vai ver que a gente não conhece tão bem assim. E ao contrário também, né? Personagens que a gente não dava nada, que, sabe, tem ali o seu valor e o seu destaque no segundo volume. E isso, assim, pra mim foi incrível. Especialmente o crescimento da protagonista, da Feyre. No primeiro livro ela é uma menina assustada, sabe, que não sabe exatamente o que quer da vida, o que ela vai fazer ali nas cortes, que acha que tá se encontrando, mas no segundo livro ela vai descobrir que ela realmente não tinha se encontrado ainda. Então eu achei essa mensagem da série toda uma coisa muito bonita, sabe? Essa parte da personagem passar por situações que vão mostrar pra ela quem ela realmente é, o que ela realmente quer. Ai, gente, isso pra mim foi, assim, sensacional. E é claro que não dava pra deixar de fora o romance, que a gente tem desde o primeiro livro, o romance presente ali na fantasia, nas aventuras e tal, de forma, assim, super balanceada. O romance não é a prioridade da história, assim como a parte da fantasia, né, a parte da aventura também não é, assim, o ponto de destaque, tá tudo muito equilibrado ao longo de toda a história. Então, sim, a gente tem um romance que começa no primeiro livro, que tem continuação no segundo livro, e o romance é uma das partes que sofre uma reviravolta no segundo livro. E é preciso também deixar claro aqui, né, para os leitores mais jovens, que apesar de ser uma série jovem, a autora, assim, não economiza na sensualidade dos romances dela, sabe? Então, assim, ela vai sim ter em alguns momentos ali cenas explícitas, né, de relacionamentos. Então, assim, pode ser que, né, não seja adequado para algumas idades.
Mas tudo isso pra dizer que, de modo geral, a autora vai construir romance que, assim, mexe muito com a gente, sabe? A gente fica tão preso na história da Fade, no que tá acontecendo com ela, porque realmente, assim, ela sofre muito ao longo da série, amadurece muito também, e boa parte do amadurecimento dela tá atrelado não só com o que ela tem vivido, né, nas cortes ali dos feéricos, como também com o relacionamento amoroso dela ao longo da série. Então, assim, ela vai não só ter esse relacionamento amoroso, como também o relacionamento com outros seres féricos que vão fazer com que ela amadureça ainda mais ao longo da série. E é isso, né? Então, em Corte de Névoa e Fúria, a gente vai ter o universo, né, da série sendo expandido para uma outra corte, já que no primeiro livro que a gente tá na corte primaveril. E o que eu achei de super bacana nesse universo da Sarah J. Maas é que são todas cortes voltadas para alguma estação, algum que seriam a corte estival, corte outonal, corte primaveril e corte invernal. Então tudo ali meio relacionado com as estações do ano. Depois a gente tem cortes mais relacionadas aos períodos do dia, que eu achei bem interessante também e criativo, que são corte noturna, corte diurna e corte crepuscular. Então no primeiro livro a gente é apresentado a esse universo com a corte primaveril, e no segundo livro então a gente vai ter a expansão desse universo quando a gente vai conhecer outras cortes. Nesse segundo volume, a corte noturna é a principal, né, a que a gente mais é apresentado, e aí que algumas máscaras caem, né, porque a gente é apresentado no primeiro livro como a corte noturna sendo X, e daí quando a gente vai no segundo livro, a gente vai junto com a personagem descobrir que a X não é muito bem X, assim como diriam, sabe? Ela passa muito tempo aprendendo ao longo da série sobre essas cortes diferentes e sobre mitos, sabe? Porque assim como os humanos eram ensinados que as cortes eram terríveis e, enfim, né, tinha um monte de mito em cima das cortes, cada corte ali dentro tem um mito com relação à outra que a nossa protagonista vai descobrir só como, né, indo lá e tendo uma experiência dentro da corte, enfim, gente, é o que eu falei, a série inteira é tapa na cara que a gente acha que a gente sabe uma coisa, mas a autora vai deixar claro pra gente que nem tudo é tão preto no branco assim, com a nossa protagonista revivendo aquilo, sabe? Experienciando aquilo. E é incrível, gente. Aqui no primeiro volume, como eu falei, então a gente tem um vilão, que é o vilão que tudo tem que ser resolvido com relação a esse vilão. No segundo volume a gente é apresentado a um outro vilão pior ainda, né? Uma ameaça muito grande. Não só a forma como as coisas estão organizadas ali nas cortes, como também ao próprio bem-estar dos humanos, sabe? É um vilão que tem planos de fazer com que as coisas voltem a ser como eram antes da guerra, ou seja, que humanos voltem a ser escravizados pelos feéricos, e não só os humanos, mas também os feéricos de mais baixo escalão, porque ao longo da série a gente aprende que dentro das cortes existem, né, a alta sociedade das cortes, como em toda a sociedade, e tem também a ralé dos feéricos. Então esse vilão que é apresentado no segundo livro, ele meio que tem esses planos, sabe, bem assim, complicados e tensos que a nossa protagonista e os personagens ali que são apresentados pra gente precisam tentar resolver. O final desse segundo livro, assim, é de fazer a gente não conseguir dormir com tanta coisa que acontece, tanta reviravolta, tanta coisa surpreendente, gente que você nem imaginava que fosse ter alguma importância na história passa a ter. E eu fiquei realmente aqui, ó, batendo muitas palmas pra Sarah J. Maas depois que eu acabei esse livro, porque eu fiquei com o meu queixo no chão. E daí a gente tem o quê? O último volume, em que os acontecimentos do último livro, que são assim, gente, é chocante. Quando eu terminei o segundo livro e eu não tinha o terceiro, eu quis chorar. Então não faça a mesma coisa que eu, leia tudo de uma vez, porque você vai querer ler tudo de uma vez. Então o livro aqui, terceiro, começa do ponto em que o segundo terminou e a gente tá assim muito, muito sedento, faminto pra saber o que vai se desenrolar daquilo que aconteceu, né, no final do segundo livro. E a gente continua acompanhando a Fade se enredando por várias situações, envolvendo várias cortes. E agora ela tá uma mulher super bem resolvida, uma mulher que sabe exatamente o que é, que sabe exatamente o que ela pode fazer. E assim, ela tá espetacular nesse terceiro livro, porque ela, né, chegou ao ápice de quem ela deveria ser desde o princípio, né, enfim, ela se descobriu ao longo da série. Então o livro é muito grande, como vocês podem ver, vai acontecer muitas coisas, a gente vai ter então esse ápice que vai ser uma outra batalha, mas até chegar a essa outra batalha, vários forninhos vão cair, porque a gente vai descobrindo várias outras coisas sobre outros personagens, e gente, é uma série muito completa, assim.
É uma coisa que chega a dar até, assim, emoção de falar como essa autora conseguiu pensar em todo o universo, encaixar todo esse universo, pensar em todos os personagens e encaixar todos eles, sabe, na trama uns dos outros. Tanto é que, se você faz como eu, que você lê um livro e fica um tempo sem ler outro, você vai levar um tempo pra você se recordar de todas as relações entre os personagens. Não tô dizendo que você vai se esquecer do que aconteceu, mas que tem muitos personagens que têm importância na trama e que se você não se lembra quem é, às vezes você vai ficar com um vazio, sabe? Em alguma parte da história não vai fazer muito sentido. Então, a minha sorte é que eu fui lembrando conforme eu fui lendo, né? A trama foi se encaixando ali com os personagens e com os acontecimentos, porque eu li um ano depois de ter terminado o segundo livro, né? Eu terminei o terceiro. Mas pra mim, assim, eu consegui lembrar de tudo, consegui fazer sentido de tudo e pude perceber que Sarah J Maas sabe do que tá falando, gente. Ela sabe criar fantasia, ela sabe criar universos, ela sabe apresentar seres que a gente nunca nem viu, sabe? Ela sabe apresentar, ela sabe criar uma trama muito bem intrincada, ela sabe criar uma história que vai ter ali muitas coisas se conectando e muitas reviravoltas e muitas surpresas e romance, assim, ó, de fazer a gente ficar babando, porque, assim, não tem como você não se envolver com os romances que ela cria. E, sério, virou uma autora queridinha. Não sei se eu vou ler Trono de Vidro, porque são muitos livros. Não sei se eu tenho paciência pra acompanhar mais uma série cheia de livros grandes. Mas, assim, ela ganhou minha admiração com essa série. E eu ouvi dizer que vai ter adaptação de filme. Gente, vai ser o sonho da minha vida ver essa série, né? Essa história, assim, adaptada. Meu sonho apenas. Netflix, olá, qualquer produtora, deem uma chance pra essa série, porque, ai gente, vale muito a pena, é um universo novo, muito diferente e que ganha, gente, desde o começo da história. E é isso, eu já tô ficando sem voz aqui de falar dessa série, minha garganta tá arranhando, mas era isso que eu tinha pra falar com vocês sobre essa série. O veredito final é que é uma série incrível, maravilhosa, vale super a pena. Se você ainda não leu, gente, só investe nela. Ou se você tá lendo aí, leu o primeiro livro e não sabe se vai dar continuidade, vai dar continuidade sim, porque você ainda não viu nada. Você tem que ler tudo pra você entender do que eu tô falando. Vale muito a pena. Eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações o link pra compra dos 3 livros. Comprando por lá, vocês me ajudam com uma comissão. Se você não quer ter o livro na sua estante, tem pro Kindle também. Então, assim, se joga. Dá uma oportunidade pra essa série, continua essa série se você já começou, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ela é incrível. Virou uma queridinha, gente. Sem palavras. Então era esse o vídeo que eu tinha pra vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já começou a ler, se você já leu o que você achou, ou se você ficou intrigado depois desse vídeo. Espero que eu não tenha falado demais, que eu não tenha soltado spoiler, porque assim, eu tendo a me estender quando eu falo de coisas que eu gosto, então me desculpem se eu falei alguma coisa que você pode ter considerado spoiler, mas era isso que eu tinha pra vocês hoje, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo e até mais, tchau, tchau!